Olá, queridos irmãos, chegamos de novo até você para trazer a nossa aula semanal do D2. Estamos estudando a apostila D2, o poder da cruz, e hoje nós vamos estudar a sexta aula, que é a bênção a bênção e a cura na cruz. Você que está com a sua apostila aí pode abrir na página 40, 41 aí principalmente, né? E vamos orar, pedir para o Senhor abençoar nossa aula então, né? Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa mover através da minha vida, através, Senhor Deus, do estudo da Tua Palavra, em cada aluno, em cada pessoa que está agora com seu coração aberto, que o Teu Espírito tenha liberdade para efetuar a prática da Tua Palavra, não apenas a teoria, mas a prática da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, como diz lá em Tiago, Deus, que não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra, que seja assim em cada vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, nosso tema essa semana, dentro dessa questão da obra de Jesus na cruz, que o apóstolo César, ele expõe na apostila O Poder da Cruz, nós vamos abordar então esta semana e na próxima a questão da cura das enfermidades. A Igreja Fonte da Vida é uma igreja que crê no poder de Jesus para curar enfermidades. Crê que as enfermidades, elas sempre têm que ser alvo da nossa oração, da nossa batalha, da nossa fé, que as enfermidades, elas são de origem maligna e que nós temos sempre que crer no poder da cura, no Deus que cura. Na página 42 aí, começa já dizendo: cremos na cura divina através da obra redentora de Cristo na cruz. No Antigo Testamento, um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa eu sou o Senhor que te sara. Está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, está aí o versículo, né? E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Na palavra de Deus nós vemos assim várias situações, várias oportunidades, o Senhor se revelando a nós através dos seus nomes. Jeová Jireh, né? Está lá em Gênesis 22, o Senhor é o Deus que provê. Jeová Shalom, o Senhor é a minha bandeira, né? E tantos nomes, e um deles, uma das manifestações de Deus quanto ao seu nome, que refletem aquilo que é o seu caráter, está em Êxodo 15, 26, onde o Senhor fala: o meu nome é Jeová Rafá, eu sou o Senhor que sara. Sarar, curar enfermidades faz parte da personalidade de Deus, faz parte do caráter, faz parte daquilo que Deus é. Ele é um Deus que sara. Portanto, a cura, ela é algo, é uma obra divina que nós temos que crer e realmente usufruir desse privilégio que o Senhor nos dá. Precisamos entender, está escrito aí, que Deus colocou uma condição para a nossa cura. Ponto 1. Sermos diligentes em ouvir sua voz, né? O que está no versículo aí que nós lemos. Primeiro, ouvir a voz de Deus. Segundo, fazermos o que é reto aos seus olhos. Terceiro, ouvirmos seus mandamentos. E quarto, guardarmos seus mandamentos. Basicamente, o que está dizendo? O nosso compromisso com a palavra de Deus, de ouvir, de entender, de obedecer, praticar, é o que nos dá o respaldo, que nos dá a condição para recebermos a bênção da cura divina. Se nós somos pessoas comprometidas com a palavra de Deus, a cura é herança nossa. Quando cumprimos nossa parte, Deus revela-se como aquele que sara. Há aspectos que devemos aprender através da Bíblia sobre a cura. Está escrito aí na página 42, então, ponto 1. Primeiro, então, a cura vem por causa de Cristo.
Deus criou o nosso corpo e tem o poder para curá-lo. Texto que está aí de Mateus 8, 16 e 17, que diz: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, a obra de Jesus é uma obra de cura. Se você ler os evangelhos, você vê que do começo ao fim, o ministério de Jesus foi marcado todos os dias por curar enfermos. É obra de Jesus. Ele opera isso, ele faz isso, porque ele tem o poder, porque Deus, ele criou o nosso corpo, é isso que está dizendo aí, né? Deus criou o nosso corpo e, portanto, ele tem toda a habilidade para curar, né? Como um fabricante que conhece, né, aquilo que ele fabricou. Deixa eu contar uma história para você que eu vi certa vez. Um certo homem havia ganho um relógio do seu pai, um relógio que estava na família já por algumas gerações. O pai tinha ganho do avô, e aquele relógio, aquele homem guardava aquele relógio com muito carinho. Seu pai faleceu e ele guardava aquilo como uma lembrança, né, com muito carinho. Mas um dia o relógio parou de funcionar, o relógio quebrou, e ele ficou triste, preocupado em consertar aquele relógio, e levou nas relojoarias da sua cidade e ninguém sabia consertar. Levou na capital do seu estado, ali nas melhores relojoarias ali, e ninguém conhecia, ninguém sabia, não tinha mais peça para aquele relógio. E aquilo, ele ficou muito triste com aquilo, até que um dia ele teve a oportunidade de visitar a Suíça, né? A Suíça é um dos berços dos relógios, né? E ele teve a oportunidade de ir para lá, a passeio, a trabalho, e ele falou: vou levar esse relógio. Ele levou o relógio para ver se conseguia consertar, e ele foi nas maiores relojoarias da Suíça e ninguém sabia consertar. E um dia ele estava passando numa ruazinha e ele viu uma portinha velha, e na portinha estava escrito ali, né, que era uma relojoaria. Ele falou: vou arriscar, né? Quem sabe? E ele entrou lá e tinha ali um senhor bem idoso atrás do balcão. E ele chegou para aquele senhor e falou assim: olha, eu vim trazer esse relógio aqui, eu já rodei o mundo para ver se alguém consertava e ninguém consertou, mas de repente o senhor sabe, o senhor me indica alguém que saiba mexer, que conserte. E ele mostrou o relógio para aquele senhor, e aquele senhor abriu um sorriso e falou assim: eu conserto esse relógio. E o dono do relógio ficou abismado: mas como, eu rodei o mundo todo e de repente vem aqui nessa relojoaria, né, pequenininha, antiga, um senhor, né, idoso já, e ele conserta. Ele perguntou: por quê, né, que o senhor conserta, o senhor sabe consertar? Ele falou assim: claro que eu sei. Sabe por que eu sei? É porque meu pai foi o fabricante desse relógio. E eu vi todo o processo, eu conheci esse relógio, a fabricação dele. Tenho ainda peças de quando fabricava. Então, por isso eu posso consertar o relógio. Você entende o que essa história nos ilustra? O fabricante, ele conhece tudo, ele sabe todos os detalhes. O fabricante do teu corpo é Deus. O fabricante do meu corpo é Deus. O médico, o melhor médico que você conheça, pode de repente não saber consertar, não saber resolver um problema de uma enfermidade. O melhor tratamento pode não resolver. Mas o Deus Todo-Poderoso, que criou as tuas células, as minhas células, que conhece cada uma por fabricação, ele pode consertar. Então, acima de médico, acima de remédio, acima de tratamento, nós temos que buscar o Senhor para curar as nossas enfermidades. Ele criou o nosso corpo e tem poder para curá-lo. Aí está escrito: Jesus foi ungido pelo Espírito para curar. Está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 18, quando Jesus foi começar o seu ministério. A primeira palavra que ele citou, o primeiro texto bíblico que ele leu, foi justamente esse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu
para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Enfim, Jesus começou o ministério dele, abriu a Bíblia, se fosse hoje, né, como a nossa Bíblia, em Isaías 61, né, nesse texto, e leu o texto que fala justamente da unção do Espírito para evangelizar e para curar. Jesus estava dizendo, olha, eu estou aqui debaixo da unção do Espírito para curar as enfermidades. 1.2 aí ainda na página 42, por suas chagas, por suas feridas, nós fomos curados. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, está escrito exatamente isso. Jesus foi ferido, Jesus foi machucado, Jesus foi ali castigado na cruz, para que nós fôssemos salvos e curados, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, diz o versículo. 1.3 aí na página 43, o profeta Isaías profetizou que Jesus carregaria as nossas enfermidades. 700 anos antes da vinda de Jesus, o Espírito do Senhor se revelou a Isaías e falou sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus. Em Isaías 53 é um desses textos mais claros em que fala sobre a vinda de Jesus, e daí fala detalhes sobre a ação ministerial de Jesus, e diz assim, Isaías 53, 4, mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o 4 e 5 fala sobre a obra da cruz de Jesus, trazendo cura nas nossas enfermidades. Ponto 4, 1.4 aí da apostila. A cura acontece através do nome de Jesus. Não somos nós que curamos, nós não temos nenhum poder. Eu não tenho nenhuma energia em mim, e nenhum ministério, nenhuma pessoa tem uma energia em si que transmite cura. Não. Jesus tem todo o poder. Mas ele falou, vocês podem ir e curar em meu nome, vocês podem usar o meu nome. Vocês podem ir, Jesus nos dá essa procuração, vocês podem ir e falar em nome de Jesus, a enfermidade saia. Em nome de Jesus seja curado. E o poder de Jesus cura. Atos 4:30 fala, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então, a cura, ela não é para ninguém se orgulhar. Quando Deus usa um ministério, quando Deus usa uma vida, e através daquela vida alguém é curado, não é motivo para aquela pessoa se orgulhar, falar, olha como eu sou poderoso. Não, porque quem cura é Jesus. E por isso, meu irmão, minha irmã, você, seja quem for, se você crê em Jesus, você pode orar por cura. Você pode clamar e buscar a obra de Jesus para curar a sua vida e pessoas por quem você orar. Ponto 2 da página 43. Jesus tem poder sobre todas as doenças. Diz aí Mateus 4:23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Nenhuma enfermidade era mortal ou ameaçadora demais para Jesus. Eis alguns exemplos de enfermidades curadas tanto do corpo quanto da alma. Então aqui tem 8 exemplos de enfermidades que Jesus curou. Não há enfermidade incurável para Jesus. Para a medicina pode ter. Tal enfermidade não tem remédio ainda, não tem tratamento, não tem cura. Mas para Jesus não. Todas as enfermidades ele tem poder. Desde uma febre, como está em Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. O caso ali da sogra de Pedro, que diz que ela estava com uma febre.
Não fala qual era a razão. Podia ser uma gripe, podia ser uma dor de garganta, podia ser uma infecção. Enfim, ela estava com febre e Jesus a curou da febre. Lepra. A lepra, que na época era uma enfermidade incurável. Na época era a pior enfermidade que havia, a lepra, que era extremamente contagiosa e destruía o corpo da pessoa. A pessoa ia perdendo pedaços do corpo, morrendo de uma maneira horrível. Como está em Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3, que conta daquele leproso que chegou a Jesus e pediu a cura. E Jesus o curou imediatamente. Paralisias. Quantos paralíticos a Bíblia fala? Um deles está ali em Mateus capítulo 9, versículo 1 a 7. Aquele paralítico que os amigos desceram ele do telhado, né, com cordas, com uma maca ali, quebraram o telhado, desceram até onde Jesus estava. Né? Cegos. Está em Mateus capítulo 20, versículo 29, que conta cegos que foram curados. E vários casos. João capítulo 9 conta outra história, né, do cego que foi curado ali em Jerusalém. Marcos capítulo 10 também, o cego Bartimeu. Número 5 aí, hemorragia, Mateus 9, 20, né, que conta a história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, um sangramento contínuo há 12 anos sem parar, e Jesus curou imediatamente. Surdez, Mateus 11, 5, né? Nós não vamos ler os textos, mas depois você pode ler, e leia nos evangelhos. É importante, irmão, o que gera a fé em nós? É a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, como que você vai ter fé para cura? Fé, crer que Jesus cura. Lendo, ouvindo a palavra de Deus, né, quando fala dos milagres, e principalmente lendo. Pega a sua Bíblia, abra ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Leia as histórias, leia ali as curas que Jesus efetuou, Atos depois, a igreja, as curas que aconteceram ali, enfim, né? Quantas curas a palavra de Deus declara que Jesus fez, né? Cura de convulsão, né? Em Lucas 9, 37, um problema talvez ali no cérebro, né? Um problema mental, problemas psicológicos, Jesus curava. A Bíblia diz que Jesus curava lunáticos, né? Às vezes o problema da pessoa é um problema mental, ou é um problema psicológico, um problema emocional. Jesus cura também. A enfermidade ela pode ter origem física, emocional, emoções negativas da pessoa que somatizam, que geram enfermidades. Isso é comprovado pela psicologia, pela psiquiatria. E pode ter origem espiritual, que é uma ação direta de um demônio que traz enfermidade. Seja qual for a origem da enfermidade, Jesus tem o poder para curar. E a palavra de Deus conta tantas histórias que Jesus curou, né? Até ressurreição. O 8º aí é ressurreição, que é aquele ponto que a doença já dominou o corpo totalmente, a pessoa não tem mais qualquer possibilidade de reação. A pessoa está morta, nenhum órgão da pessoa está funcionando. E Jesus pode. Quando a pessoa está morta, a medicina já, né, fala, olha, acabou, não temos mais nada o que fazer. Mas ainda assim, Jesus tem poder. Ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva, né, lá de Naim. Ele mesmo foi ressuscitado pelo poder de Deus, né? E quantas histórias de ressurreição existem também na Bíblia, inclusive não sendo a própria pessoa de Jesus, mas pessoas agindo com fé, agindo no nome de Jesus. Até ressurreição ele opera, graças a Deus. Ponto 3 aí na página 43. Os discípulos de Jesus receberam poder para curar. Ponto 3.1 aí. Os sinais acompanham os que creem. Em Atos 9, 33 e 34 diz assim: e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas,
Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Aqui, queridos, nós vemos o poder de Jesus sendo manifesto nos seus discípulos. Eu sou um discípulo de Jesus e você também. Pedro aqui, nessa passagem, Jesus já tinha... ele já não estava mais com Jesus, Pedro, né? Porque Jesus já tinha voltado para o Pai. Pedro estava atuando ministerialmente, cheio do Espírito Santo. A presença de Jesus estava espiritualmente dentro dele, mas fisicamente Jesus não estava com ele. Mas a presença de Jesus sobre ele, a autoridade que ele exerceu no nome de Jesus, ele fazia as mesmas coisas. Diz que ele chegou diante daquele homem chamado Enéas, 8 anos numa cama, paralisado pela enfermidade. E ele fez aquela declaração poderosa: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Olha só, é uma revelação, né? Que Jesus dá saúde, ele é a fonte de saúde. Pedro teve aquela revelação e em autoridade ele declarou aquilo. Enéas creu, se levantou da cama totalmente curado. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você, se nós crermos, né, no poder do nome de Jesus. Página 44 aí, 3.2 diz: Deus deu dons de cura aos membros da igreja. O dom da cura, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e versículo 28, né? Vamos lá, 1 Coríntios 12, versículos 9 e depois o 28. O 9 fala assim: a outro no mesmo espírito a fé, a outro no mesmo espírito dons de curar. Aqui está falando do Espírito Santo que confere os dons aos seus filhos. Então, ele confere dons de curar. No versículo 28 fala: uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Daí você pode perguntar: bispo, então, mas como é que é? Então tem só certas pessoas, só quem tem o dom da cura é que pode curar? Deixa eu explicar isso para você. Os dons, eles são dados na igreja, aos irmãos, aos discípulos, conforme Deus deseja. Deus dá determinado dom a um, a outro, dá outro dom, confere às vezes 2, 3 dons a uma pessoa, 2 a outro. Enfim, conforme o Senhor acha melhor, o Senhor concede àquele ministro uma ação, uma autoridade e um tipo de ação ministerial específica, um determinado dom. Profecia, dom de curar, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Porém, presta muita atenção nisso, os dons, eles são todos do Espírito Santo. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem acesso a todos os dons, porque os dons são do Espírito Santo. Obviamente, né, o que a palavra deixa claro é que cada um, ele tem uma ação num dom mais específico, uma ação mais forte. Aquele dom é uma marca mais específica na vida daquela pessoa. Porém, ela não tem só aquele dom, ela não tem acesso só àquele dom. A hora que ela precisar, mesmo ela não agindo intensamente num determinado dom, porque aquele não é o dom principal dela, mas ela precisa, num momento, ela precisa de um outro dom, o Espírito Santo está dentro dela, o Espírito Santo vai manifestar aquele dom, tá certo? Então, especificamente no dom de cura, existem pessoas, ministérios, a quem Deus confere o dom de cura, aquilo se torna uma marca no ministério da pessoa, na vida da pessoa, as curas vão acontecer intensamente naquela vida. Então aquela pessoa tem o dom de curar, porque é uma característica ministerial que Deus concedeu a ela, tá? Não significa que ela é melhor que outro, que é mais poderosa que outro, de maneira nenhuma, tá? Outro que tem o dom de palavra de sabedoria, aleluia, né? Ninguém é melhor do que o outro. Mas vamos pegar essa pessoa que tem o dom de palavra de sabedoria, vamos lá. Ela não tem especificamente o dom de curar. De repente chega uma pessoa enferma para ela para pedir uma oração por cura.
que ela vai fazer? Ah, eu vou procurar, eu não tenho esse dom, eu vou procurar o irmão que tem o dom de cura. Não, não necessariamente. Se ela tiver o acesso, aquele irmão, né, ela sentir, né, ela quiser, né, o Espírito Santo levar ela a convidar aquele irmão, a levar esse ministério que tem dom de cura, amém. Mas o dom de cura é do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro da pessoa que tem o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Então, o que a pessoa vai fazer? A pessoa pode orar. A pessoa pode clamar e pode ministrar cura, porque quem faz a obra não é a pessoa, é o Espírito Santo que está dentro da pessoa, entendeu? Né? Agora, nós podemos buscar e orar, a orientação da palavra, podemos buscar e orar, Senhor, me dá o dom de cura, isso é muito importante, né? 3:3 aí, Jesus declarou que faríamos obras maiores do que as que ele realizou, né? Um texto lindo de João 14:12, que Jesus fala, quem crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Você já pensou nisso, irmão? Se Jesus ressuscitou mortos e ele falou que nós podemos fazer obras maiores, imagine o que o Senhor pode fazer através da nossa vida, através da igreja. Por isso creia, vamos crer no poder de Deus para curar e para fazer grandes obras. Ponto 4, encerrando a lição, o poder da cura. Jesus deixou uma orientação para a ministração da cura. Precisamos segui-la se quisermos ser tocados pelo seu poder. Eis a orientação. Então agora vem 4 dicas, 4 orientações, 4 ensinos da palavra de Deus sobre métodos para nós curarmos pessoas em nome de Jesus, né? Estratégias, técnicas, estratégias. A palavra de Deus nos ensina as estratégias para nós ministrarmos a cura. A primeira delas fala, devemos chamar os líderes da igreja, né? É importante, em Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15, fala sobre isso. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, tem certas ocasiões que você deve chamar os pastores, levar o enfermo até o pastor, a pastora, o bispo, a bispa, né, os presbíteros, levar àquele que tem uma autoridade maior. Isso é muito bom. Não se volta a falar, não significa que você não pode orar pela cura, de maneira nenhuma. Você pode e deve, né? Mas se você tiver essa oportunidade de levar para a igreja, levar para a liderança, existe uma manifestação de poder maior e é uma estratégia de cura muito importante. Segundo, realizar a unção com óleo. A palavra de Deus fala, nesse texto mesmo que lemos, né, o Senhor fala para os presbíteros ungir com óleo. E lá em Marcos capítulo 6, versículo 13, quando Jesus enviou os discípulos, diz aqui, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Interessante, né? Os discípulos foram mandados por Jesus, mas eles levavam uma vasilhinha de óleo e ungiam os enfermos com óleo. O óleo, ele representa o Espírito Santo. Quando nós passamos o óleo sobre uma pessoa, nós estamos declarando fisicamente ali, de uma maneira bem real, que o Espírito Santo, o Espírito do Jeová Rafa, o Espírito do Deus que cura, está sendo passado, está vindo naquela pessoa. É o santo remédio, a unção com óleo. Outra maneira, impor as mãos sobre os enfermos. A Bíblia fala várias vezes, tanto que Jesus fazia isso, né? Que Jesus impunha as mãos, como lá em Mateus, né? Aliás, em Marcos 16, que ele fala, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O texto que está aí, Atos 28:8, que fala que Paulo impôs as mãos sobre Públio e ele foi curado. Impor as mãos, existe uma ministração de autoridade, de milagre, de poder, quando você impõe as mãos e ministra a cura. E o que nós já falamos, o último ponto aqui, já falamos no começo, fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Volto a falar, quem cura não é o homem. Ah, olha, tal pastor, tal ministro, ele cura. Não, ele não cura nada, ninguém cura nada. A pessoa, às vezes, como eu falei, ela tem o dom da cura. E o Espírito Santo flui abundantemente naquela pessoa, curando.
Mas quem cura, quem tem o poder de cura é o Espírito Santo. Então, é quando a pessoa ora em nome de Jesus. Quando ela fala, estou aqui representando Jesus, eu não tenho nenhuma autoridade, mas Jesus tem. E ele me deu essa autoridade. Ele falou que eu poderia agir em nome dele. Então eu estou aqui como se ele estivesse agindo. Então eu curo, eu declaro a cura, eu ministro a cura em nome de Jesus. Amém? Na próxima aula nós vamos terminar esse assunto, né? Na próxima semana, então, que Deus possa te abençoar, possa te usar muito para curar vidas, para trazer a unção de saúde. Deus quer ter filhos sadios e que Deus possa usar a sua vida nessa ação ministerial. Que Deus abençoe e até a próxima aula, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.